Bem-vindo a mais um vídeo do nosso curso de Introdução ao Cplex. Nesse vídeo vamos falar sobre restrições lineares na interface Concert. Como já vimos no segundo vídeo desse curso, a interface Concert disponibiliza a função add para o objeto model. Com essa função, podemos adicionar as restrições lineares ao modelo. Nesse trecho de código, são criadas as 5 restrições lineares do problema apresentado no segundo vídeo desse curso. As duas primeiras linhas adicionam restrições de igualdade, enquanto as últimas 3 linhas incluem restrições de igualdade. Antes de mostrarmos como criar as restrições lineares mais detalhadamente, vamos introduzir o conceito de leitura de dados pela interface Concert. Em primeiro lugar, os coeficientes ou valores do problema devem ser contidos em algum arquivo de texto no padrão esperado. O padrão esperado para vetores são números separados por vírgulas dentro de colchetes. Cada C de I representa um coeficiente em uma posição do vetor. Já o padrão esperado para uma matriz são padrões vetoriais separados por vírgula, dentro de colchetes. Cada C de J representa um coeficiente em uma posição da matriz. Esse é um exemplo de arquivo de dados no padrão de leitura da interface Concert. A linha 1 contém os coeficientes da função objetivo. Já nas linhas 3 a 5 estão os coeficientes das variáveis nas restrições lineares. E na linha 7 estão os coeficientes dos termos independentes, que ficam do lado direito dos sinais do sistema linear. Para realizar a leitura desse arquivo de dados, é preciso declarar um arquivo de entrada na linguagem C++, o ifstream, que requer o nome do parâmetro. Já a leitura dos dados é realizada com o operador maior, redirecionando os dados para as variáveis que vêm a seguir, como nesse caso para o vetor coef. Esse exemplo mostra como se faz a leitura dos dados apresentados no slide anterior. Primeiro, é necessário criar os vetores e as matrizes para armazenar os coeficientes, como nas linhas 18 e 19. Em seguida, é preciso criar o objeto file e abrir o arquivo model.dat, que contém os coeficientes. E então, é preciso fazer a leitura na ordem que os coeficientes estão no arquivo. Portanto, devemos fazer a leitura dos coeficientes da função objetivo, depois os coeficientes da matriz e, por fim, os coeficientes dos termos independentes. A interface Concert possui o objeto ilorange para representar uma restrição. Esse objeto possui alguns construtores. Entre eles, temos esse que define uma expressão limitada apenas superiormente. Ou então, podemos definir uma expressão limitada superior e inferiormente. E assim como nas funções objetivo, também podemos definir um nome para as restrições. Além desse formato, ainda podemos definir a expressão matemática explicitamente como nesses dois construtores. Além do ilorange, é possível criar restrições com o iloconstraint. Como a utilização de ambos são parecidas, não mostraremos o iloconstraint nesse vídeo. Porém, na descrição do vídeo colocamos um link com o código-fonte desse objeto. Agora, vamos ver alguns exemplos de como usar esses construtores. Em primeiro lugar, precisamos criar um vetor para armazenar as restrições. Em seguida, precisamos percorrer todas as inequações fazendo o produto escalar entre as variáveis e seus coeficientes, e definindo apenas seu limitante superior. Essas restrições são armazenadas no vetor R. Depois, precisamos percorrer todas as equações fazendo o produto escalar das variáveis e dos seus coeficientes. Note que nesse caso, armazenamos a restrição na posição I mais o número de inequações. Por fim, percorremos todas as restrições e adicionamos ao modelo. Esse outro exemplo é parecido com o anterior. A única diferença é que as expressões matemáticas são explícitas. Logo, a desigualdade requer a utilização do símbolo menor ou igual, enquanto a igualdade requer o símbolo igual ou igual. Além dessas formas, também podemos criar restrições utilizando as expressões da interface Concert. Para isso, devemos utilizar uma estrutura de repetição para percorrer as inequações, e a cada restrição devemos criar um objeto de expressão. Então, devemos utilizar uma nova estrutura de repetição para percorrer todas as variáveis com índice j e multiplicá-las pelos seus respectivos coeficientes da restrição de índice i. Ao final, devemos atribuir essa expressão ao vetor de restrições e finalizar o objeto de expressão. O mesmo deve ser feito para as equações, e então essas restrições devem ser adicionadas ao modelo. Assim como para as funções objetivo, as restrições também podem ser removidas. Para isso, usamos a função remove do objeto model e devemos passar as restrições como parâmetro para essa função. Agora, você também sabe como criar e remover restrições com a interface Concert. E assim, terminamos esse vídeo e também o nosso curso de Introdução ao Cplex. Agora, você já pode implementar seus modelos lineares. O Cplex e a interface Concert ainda possuem diversas funcionalidades, como definição de parâmetros para execução do Cplex,
ferramenta automática para encontrar os melhores parâmetros, formas de montar os modelos por colunas ao invés de restrições e as callbacks, para ter acesso ao valor da função objetivo no decorrer da otimização, ou então para acessar soluções conforme o Cplex as encontra, ou ainda formas de inserir heurísticas, cortes, entre outros, durante a otimização. Mas isso é assunto para um próximo curso. O código-fonte com os exemplos que foram apresentados está no link da descrição. Se você gostou do vídeo, clique no gostei. E se tiver alguma dúvida ou sugestão, deixe o seu comentário.